Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Robespierre Amou Demais. Estou aqui com o Pedro. Diz olá às pessoas, Pedro. Olá, pessoas, Pedro. Boa. Muito bem. Sempre muito bem ensinado. Hoje vamos falar das tempestades que assolaram Portugal nos últimos meses e estamos a gravar dia 14 de abril de 2026 e começar com aquela cena básica de o termo correto para o que está a acontecer é alterações climáticas. Não é aquecimento global, não é? Porque acho que até aquecimento global pode levar a alguma confusão, porque sim, o planeta está a aquecer, mas o que vamos sentir não é só verão fixe em todo lado, é simplesmente fenómenos extremos para os dois lados, tanto para o frio como para o calor. Portanto, e ficar outros. Só isto assim bem assente. E outros, exatamente. Portanto, nós, só neste ano, 2026, e só se passaram 3 meses e meio, já se bateram vários recordes. Não é? Janeiro foi o quinto mês mais quente de sempre, a nível global. Ao mesmo tempo que foi o janeiro mais frio da Europa desde 2010. Em 132 anos de registros, este foi o março mais quente de todos. E o ano entre abril de 2025 e março de 2026 também foi o mais quente de todos. O período janeiro a março de 2026 foi o mais seco dos registros. E no fim do ano ainda podemos vir a ter um super El Niño, com a possibilidade de secas, cheias, ondas de calor e tempestades muito mais extremas e mais frequentes. Portanto, um ano em cheio. Tipo mesmo em grande. Já agora só uma coisa que, olha, aprendi há pouco tempo, por causa do El Niño, e por causa do lhe estarem a chamar Super El Niño para este ano, acho que assim a cena mais significativa é que se está a esperar, e acho que já se está a registar, por acaso não fui ver dados, mas lembro-me de ter visto aí um artigo em que portanto, a temperatura dos oceanos este ano vai estar muito mais quente do que é habitual. É possível que se batam alguns recordes. E água mais quente geralmente quer dizer mais ou mais intensos furacões, tufões. Também depois tem um impacto no resto da temperatura do planeta, mas pronto, portanto vai ser um ano bom. Sim. Até agora é simples, é tipo aquela cena do Envarocha. Isto até agora, até abril, isto foi mau, mas isto vai ficar pior, pessoal, calma. Temos a rima, não tem piada nenhuma, não é? Nem sequer vamos falar do possível aumento do número de refugiados climáticos, exatamente. Que isso é uma coisa que ainda eu acho que não está bem na cabeça das pessoas, mas vai haver muito mais Sim. gente a precisar de sair do sítio onde vive, onde cresceu, Sim. onde nasceu. Sim. Já tivemos uma pequena amostra este ano. E lá chegaremos. E depois temos, pronto, hoje não vamos falar sobre isso, mas de facto está a decorrer um evento extremamente importante de momento a nível internacional, que é a guerra da coligação Epstein, constituída pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão e seus aliados, que está ainda a alixar isto tudo mais, quer a nível do clima, que é aquilo que estamos a falar, quer a nível do impacto económico, que também chegaremos lá mais à frente no episódio. Portanto, olhem, pessoal, boas notícias hoje é mesmo para animar. É isso, então vamos lá, o que é que aconteceu em Portugal? O que é isto do comboio de tempestades? Pronto, antes do comboio de tempestades, só assinalar que, portanto, o inverno começou em 2025 e logo em novembro fomos atingidos pela tempestade Cláudia. A tempestade Cláudia fez 3 mortos, 20 feridos e várias dezenas de desalojados por todo o país, tendo atingido, portanto, a área já de si da tempestade Cláudia foi grande. Foi mais ou menos, portanto, desde Santa Maria da Feira até Albufeira, no Algarve. Portanto, para um país pequeno como o nosso, isto é brutal, é enorme, é para aí 2/3 do litoral, apesar de não ter sido tão vincada, nem tão acentuada como foi aquele comboio de tempestades que nos atingiu. Dentro daqueles dados que tu estavas a indicar, depois
tivemos que, portanto, só os primeiros 15 dias de fevereiro de 2026 já tinham tornado fevereiro de 2026 o fevereiro mais chuvoso dos últimos 47 anos. E o 10º mais chuvoso desde 1931. O que é simpático. Isto só nos primeiros 15 dias, porque ainda choveu mais. Pronto. Eu apontei aqui que houve um tornadozinho em Albufeira que chegou aos 220 km/h. Exatamente, sim, coisa pouca, não é? Tipo, no meu triciclo costumo atingir isso quando. Tornados, em Portugal. Exato, ultimamente tem acontecido, tem havido já tornados no Alentejo, no Ribatejo. Houve aqueles que não é tornados, aquilo tem um outro nome, que é coluna d'água, que foi aqueles que aconteceram no Rio Tejo, toda a gente filmou e toda a gente viu na internet há um ano ou há 2 anos. E isto eram coisas que aconteciam uma vez, tipo, numa geração. Agora é várias vezes, tipo, num espaço de 5, 10 anos. Uhum. E também houve uns ali por Grécia e Itália, que também acho que é um sítio muito normal de haver tornados, não é? Sim. Bem, Grécia e Itália têm estado a levar um tarião. Eu sinceramente, acabei por não ir investigar muitos dados dessa zona, porque, primeiro que não tem tanto impacto e não é exatamente o mesmo tipo de tempestades que nos atingem. E depois, tipo, ia ser do caraças. Ia fazer deste programa assim uma coisa, sei lá, íamos estar para aqui 4 horas a falar. Está a ser um ano muito intenso. Já agora, uma pequena nota, antes que me esqueça, fazer aqui um agradecimento muito sincero ao Alexandre, um amigo do programa, que ajudou com a pesquisa aqui de uma série de dados relativos às tempestades do passado em Portugal e às tempestades, portanto, estas tempestades que nos atingiram, mas também atingiram essencialmente Espanha e Marrocos. Ora então, voltando aqui à cronologia, a 21 de janeiro temos a tempestade Ingrid. A Ingrid também tem bastante intensidade e instabilidade. Portanto, instabilidade, falamos de períodos muito intensos de chuva ou de vento, entrecortados com períodos normais de chuva ou vento ou até sol. Portanto, é um tempo que é tudo menos estável, portanto, não é aquela coisa do estar a chover um bocadinho, mas ao longo do dia todo. Não. São situações concentradas ou irregulares. Causou um morto. Depois tivemos ainda a tempestade Joseph, que veio trazer, não fez assim nada de especial, trouxe essencialmente chuva e neve nas terras mais altas e umas ondas gigantes junto à costa, mas não há assim nada de propriamente assinalável desta mesma tempestade. A Ingrid, a anterior, acho que foi engraçada porque trouxe neve a Borba e Estremoz, que são sítios bastante... Sim, onde neva frequentemente, não é? Sim. Há aquela grande tradição em Borba. Não. Tipo, estamos a falar das zonas mais quentes do país, zonas do interior do Alentejo, zonas junto à fronteira e junto ao Guadiana. Não. Não mesmo. Portanto, Ingrid, Joseph e depois vem aquilo que estragou tudo. Portanto, isto foi um comboio de tempestades, ou seja, foi um contínuo de tempestades várias, entre depressões, tempestades, que foram todas nomeadas, que atingiram o nosso país de forma quase ininterrupta e quase consecutiva. A sensação, estou a falar mesmo de sensação, não é aqui uma questão de dado, mas lembro-me na altura, de quando parou, o pessoal estar a falar com o pessoal amigo, e naquela do porra, mas há 2 meses que não para de chover. Sim, houve uns dias que parou de chover pelo meio, mas a sensação que a gente tinha no início de março é que, pronto, estávamos há 2 meses debaixo de chuva, mais ou menos. Sim, ou seja, eu vou recordar o que disse no início, que é janeiro a março de 2026 foi o período mais seco dos registros a nível mundial. Exatamente.
Exatamente. Assim, para contrastar. É que é exatamente isso. Eu lembro-me, até fiquei assim um bocado parvo. Acho que foi em. Ou foi em fevereiro ou foi em março. Já estavam 30 e tal graus no Sudão. O Sudão, tipo, tudo bem, o nosso país é pequeno. Mas em termos de escala global, o Sudão não é assim tão longe de nós quanto isso. É ainda no hemisfério norte. É um país, ok, tudo bem, é já no meio do deserto, mas 30 e tal graus em fevereiro é tudo menos normal. Tipo, não, é muito mau. Agora, por exemplo, está a chover bué, ou pelo menos esteve a semana passada, teve a chover bué ali na Península Arábica, com inundações em Oman, na Arábia Saudita. Para além de levarem com mísseis, também levam com chuva. Pronto, olha, é assim. Tem à escolha. Bem, a depressão Christine atinge-nos a 28 de janeiro, é o início, é quando chega a Portugal. Epá, e é o talvez das piores tempestades que a gente já teve, causou 10 mortos. A destruição foi a uma escala, eu vou arriscar, apesar de não ter visto nenhum artigo a confirmar isso, mas eu vou arriscar que foi uma escala que não há registro em Portugal, não só pela amplitude como pela a quantidade de zonas que foi atingidas. Portanto, foi toda a zona do litoral, portanto, do litoral centro, portanto ali a zona Caldas da Rainha, Figueira da Foz até Coimbra e ainda mais para dentro, com Leiria a ser particularmente afetada de uma forma mesmo terrível. Eu lembro-me das imagens a seguir, pareciam zonas de guerra. A sensação que dava era isso, tipo, parecia que tinha havido um bombardeamento. Estávamos em guerra com a Espanha e a Espanha tinha-nos bombardeado forte e feio, com prédios sem telhado, pegados de prédios caídos, de derrubos de terra, uma coisa mesmo. Eu já soube de pessoas que passaram ali pela zona do Pinhal de Leiria, pessoas amigas que entretanto me contaram, e acho que há extensões de quilómetros de árvores partidas ao meio ou derrubadas, tudo desta altura. Portanto, foi assim uma coisa enorme. Depois, a 5 de fevereiro, temos a Leonardo, causa um morto. A Marta chega-nos a 8 de fevereiro, mais um morto. E a Marta, portanto, com este mais um morto, estamos a falar de cerca de 18 mortos. Isto ainda uma estimativa de março. Havia algumas situações que estavam por apurar, estavam por identificar se tinha sido morte mesmo por. Houve situações que muito provavelmente se calhar não ficaram contabilizadas por razões tão simples como, e isso começou a aparecer nas notícias, pessoas que, como foi a sequência de tempestades e ficaram sem telhado, começaram a tentar intervir e arranjar os próprios telhados das casas, tentando improvisar, fazer um remendo para não lhes entrar mais água em casa. E entretanto vem mais uma rabanada de vento, vem mais, escorregam e caem e morrem. Portanto, para já este número dos 18 mortos, apesar de já estarmos a 2 meses desta altura, poderá variar. Vamos ver. Vamos ver quanto é que... Quando é que isto fica mais decidido ou mais definido? Sim, porque um número real com mortos diretos e indiretos seria mais... É sempre difícil de conseguir dizer exatamente o que é que foi e o que é que não foi. Há pessoas que têm um infarto no meio de tanto stress. Não é? Não é relacionado, não é relacionado. Pois há aqueles como houve
se não salvo erro, dois carros em que as pessoas foram apanhadas numa inundação, estavam dentro do carro e morreram afogados. Isto aqui não há dúvida. Não é? São causas diretas, não é? Agora a pessoa com o susto, com o pânico, olha, como aquela rapariga que fez aquele vídeo, já não me lembro de onde, não sei se tu viste, apareceu um vídeo no Instagram de uma rapariga que estava a filmar o vento em casa, tipo uma daquelas casas pré-fabricadas de madeira. Sim. E de repente a casa voou, tipo, ia lá aos gritos, epá, não é? Era levar, sei lá, com uma cena qualquer na testa, no meio da confusão, epá, e seria uma morte diretamente causada. A rapariga tem um infarto naquilo. É direto, é indireto, epá, há dúvidas. Pronto, não somos especialistas, portanto também não vamos estar aqui sei lá, a debater sobre a legitimidade de ser ou não ser assim considerado ou não, porque também, pá, não é aqui o mais relevante. Morreu bastante gente. Sim. E também pode haver aqui agora um número grande de pessoas que, por ficarem sem casa, possam também ficar, se calhar, sem emprego ou sem forma de alimentar a família. Ou seja, sim, isto a longo prazo também pode haver aqui um efeito dominó, não é? Não é pode, vai haver. E é isso que vamos ver, porque isto já está a acontecer. Aliás, isto já está a acontecer por causa das alterações climáticas. Agora o que nós vemos é que as situações cada vez mais se agravam. E era aquilo como falávamos quando falámos no episódio de Pai Porta, que é, tu chegas a uma altura em que vai ser complicado. Não é? Quando tu tens inundações na tua casa, quando tu ficas sem carro 3 vezes em 5 anos, porque fica inundado, porque na zona onde tu moras está sempre a inundar, pá, tu se calhar vais começar a pensar em ir viver para o outro lado qualquer. Se o teu restaurante fica com tudo estragado a cada 2, 3 anos porque há inundações, pá, tu se calhar vais pensar em abrir o restaurante noutro sítio, ou fechar, ou tipo abrir falência, tipo, esse tipo de coisas vai começar a acontecer, aquilo que falávamos há pouco dos refugiados climáticos. Estas tempestades todas, essencialmente, portanto, principalmente devido à Christine, atingem com maior impacto a zona de Leiria e Coimbra, mas também há danos assinaláveis mesmo na zona de Lisboa e Val do Tejo, Ribatejo, Beira Baixa, Alcácer do Sal e Aveiro. Alcácer do Sal é uma das zonas mais afetadas, aquelas inundações que todos nós vimos, com a subida do Rio Sado, que deu cabo ali do centro do centro da cidade, pá, foi mal. E é daquelas que é em câmara lenta, não é? Tu estás a ver a água a subir, estás a ver a água a chegar à tua casa, ou ao teu restaurante, ou à tua farmácia, ou o que for. Epá, e tu não podes fazer nada, não é? É como quando um gajo é puto e vai à praia e tentas fazer aquelas muralhazinhas em frente às ondas. Tudo bem, tu podes meter muitos sacos de areia, mas chega uma altura que já não há nada a fazer, não é? Aquilo vai-te passar por cima e pronto, tu tens aqui brincar para o outro lado. Aqui é a vida das pessoas, não é uma brincadeira. Uhum. Mas, epá, isto é uma extensão gigante, novamente. Estamos a falar desde Aveiro até à zona de Alcácer do Sal. Ok, não é uma extensão tão grande como tínhamos visto da Cláudia, deixa-me lá ver se eu não me engano aqui no nome, que eu sou muito bom com nomes. Tínhamos falado exatamente da Cláudia. Mas a área é muito maior, porque não é só no litoral, vai para dentro. Leiria não é litoral, Coimbra não é litoral, o Ribatejo não é litoral, a Beira Baixa não é litoral. São zonas já bem dentro de Portugal. E depois foi os custos, os estragos que isto causa. Temos aqui assim estimativas, e eu vou pôr aqui em fevereiro. Saíram aqui artigos do Público
e da Rádio Renascença, que foi aqueles que apanhámos, como exemplos, só, porque tinham uns números bem explicadinhos. Falavam-se que as estimativas de fundos estatais e fundos para cobrir todos estes danos era de 4 mil milhões de euros ou mais. Já deixavam em aberto o ou mais. As seguradoras, essas entidades que vão nos sempre salvar porque são privadas e como tal são sempre muito mais eficazes, são uma maravilha que funciona sempre muito melhor do que o Estado e todas essas outras balelas que estamos sempre a ouvir, ia gastar 500 milhões. 4 mil milhões para 500 milhões, não sei, eu acho que vai uma coisa pouca. Acho que é trocos. Acho que é assim tipo aquelas moedinhas que um gajo deixa cair na rua, não é? Portanto, mais uma vez vemos que a privatização e os privados funcionam muito bem com o dinheiro dos outros e a mamar do Estado. Portanto, é aquela questão dos subsidiodependentes, pá, é real, são as entidades privadas e são as grandes empresas, e de facto precisamos de acabar com os subsidiodependentes. Já em abril, o custo estimado ainda, porque ainda não temos números exatos, já se fala em 5 a 6 mil milhões de euros. São mais 1.000 a 2 mil milhões de euros do que aquilo que se falava em fevereiro. Ou seja, quase mais metade daquilo que se estava a estimar. Exatamente. E vamos ver se ficamos por aqui, não é? Pois. Porque mais uma vez, vamos ver se é isto que fica por aqui, porque entretanto as terras deslizam, há mais muros que caem, há mais árvores que caem, há mais coisas que afinal ninguém tinha reparado. Houve aldeias que estiveram isoladas durante dias, semanas. Eu lembro-me particularmente de uma amiga minha que mora na zona ali de Torres Novas, numa aldeia, efetivamente. Ela teve 3 dias sem conseguir falar com ninguém, e a primeira vez que vem falar foi à net, tipo em desespero, conseguiu um bocadinho de rede e um bocadinho de eletricidade, a dizer que todas as estradas de acesso à aldeia estavam cortadas, e a pedir a alguém para avisar a Proteção Civil para lá ir para desbloquear aquilo. E ao fim do dia já estavam em contacto com a Proteção Civil, mas imagina o que é, não é? Tu passas 2, 3 dias, tu estás isolado, tu não consegues sair do sítio de onde tu não consegues dizer nada, não consegues fazer nada, e há situações que ainda estão por apurar porque ainda há gente sem comunicações. Isto é muito importante. Estamos em 14/4/2026 e ainda há gente que não consegue ter serviços de comunicação de telemóvel ou de rede fixa na sua casa, na sua zona. Mais uma vez, tudo empresas privadas. É as maravilhas das privatizações de tudo e mais alguma coisa. Há aqui um artigo que apanhamos bastante bom do Jornal Económico que diz que, com base num estudo que eles falam lá e que citam, cerca de 15% destes custos podiam ter sido evitados ou mitigados com soluções baseadas na natureza. Apesar de não especificarem o que é, também não tivemos disponibilidade para ir ver o estudo, mas geralmente isto tem a ver com umas coisas que vamos falar lá mais à frente e depois relembramos. Mas eu gostava, se não te importas, Daniel, pela primeira vez ler aqui parte do artigo, porque acho que é interessante de vermos aqui. São 2 parágrafos. Força. Passo a citar. As tempestades de 2026 revelaram 3 perfis distintos de vulnerabilidade territorial em Portugal, visíveis nas regiões de Leiria, Coimbra e Alcácer do Sal. Em Leiria, que concentrou entre 50% a 60% dos prejuízos nacionais, os danos foram dominados por ventos ciclónicos e pela fragilidade de infraestruturas e sistemas naturais de proteção costeira. A Mata Nacional de Leiria, historicamente plantada para estabilizar dunas e proteger o território dos ventos atlânticos, voltou a ser severamente afetada
evidenciando a degradação progressiva de ecossistemas estratégicos e a consequente redução da capacidade natural de proteção do território. Em Coimbra, as cheias do Rio Mondego e os deslizamentos de terra refletem a perda gradual das planícies naturais de inundação e a pressão urbana e agrícola sobre as margens fluviais. Já em Alcácer do Sal, a subida do nível do Rio Sado e as descargas de barragens a montante deixaram centenas de habitações inabitáveis, ilustrando a vulnerabilidade das planícies estuarianas quando a gestão hídrica e o ordenamento do território não acompanham a intensificação dos fenómenos climáticos. Estes casos mostram que muitos dos impactos observados não resultam apenas da intensidade das tempestades, mas também de décadas de transformação do território que reduziram a capacidade natural de absorver eventos extremos. Resumindo, está-se a construir à balda em zonas particularmente vulneráveis porque dá dinheiro e ninguém pensa nem planeia que essas zonas não se pode fazer, porque são zonas frágeis, são zonas propensas a serem inundadas, são propensas a ter bastante... Eu lembro-me de imagens, falando aqui no nosso distrito e na nossa zona amada, na Costa da Caparica, de casas que estão construídas literalmente na falésia e, que estranho, caiu um bocado da falésia e parte da casa também caiu. Eu fico naquela mas como é que é possível estar autorizado esse tipo de construções? E geralmente são construções não propriamente pobrezinhos. Não é os pobrezinhos que foram montar ali a barraca. Não, são casas de luxo. Para teres aquelas vistas espetaculares enquanto estás na piscina a ver sei lá o quê, ou a fazer seja lá o que for que os ricos fazem. Sim. Nem isso interessa, não é? Há esse caso muito particular que acho que até a Presidente da Câmara veio dizer que a casa estava construída sem autorização. Pois, ok. Então e o que é que a Câmara fez para fiscalizar e vigiar isso? Certo. Durante este tempo todo, a casa não nasceu ontem. Exato, tipo, não apareceu. Exato, não. É só... e depois é isso, toda a gente foge com o rabo à seringa. É assim, noutras zonas mais pobres, onde de facto há casas em costas, só que são casas que se calhar já lá estão há mais de 60 anos, qualquer coisa assim do género, pelo menos pelo aspecto delas, parecem construções muito antigas. Pois, por exemplo, aí é um bocado... Ok, compreende-se que não se faça nada, não é? Porque as coisas já lá estavam e pronto, as leis vêm de outros tempos e etc, vão ficando. Agora, uma casa de luxo com uma piscina infinita... construída há meia dúzia de anos. Exato. É isso. É tudo à balda. Os outros, é aquilo que tu dizes, sem dúvida. O que há a fazer é aquilo que... É aquilo que eu acho que já disse na altura, quando fui ao comboio suburbano e fiz aqueles episódios com eles sobre o estado do clima, já que há uns anos, que era isto não há espaço a dúvidas. Nós ou fazemos uma preparação e uma mitigação das alterações climáticas e dos impactos de uma forma controlada e planeada, e fazemos a redução da poluição de forma controlada e planeada, ou a natureza vai fazer por nós. Não há aqui dúvidas de que isso vai acontecer. O planeta há de se reequilibrar. Dê lá para onde der. Agora, nós, enquanto pessoas, enquanto um coletivo civilizacional, como temos hoje em dia com 7 mil milhões de pessoas no planeta, nós estamos bem tramados, Mas estamos bem tramados mesmo, a sério. E continua tudo a fingir que não está a acontecer nada. Sim. Só que uma nota para ainda ilustrar mais esta coisa. Esta cena da mata de Leiria ter sido destruída agora em 2026, ou pelo menos uma boa parte do Pinhal de Leiria ter sido destruído, é de notar que em 2017 houve um grande fogo na mata de Leiria, que curiosamente em 2022 surge uma notícia no Jornal Público a indicar que 5 anos depois estava com grandes sinais de abandono. Ou seja,
Muitas das árvores plantadas foi plantado e pronto. Não é preciso fazer mais nada. Não se cuida. Não é preciso estar a fazer irrigações eventuais nos casos de seca, que por acaso até existiram no nosso país nessas alturas. Não é preciso ir verificar se há sistemas de irrigação e ordenamento entre as zonas que foram plantadas. Pá, eventualmente até prevenção de doenças, até a porcaria daquelas minhocas, pá, como é que aquilo se chama? As larvas dos pinheiros. Não se fez nada. Fez-se umas operações muito giras para a câmara de televisão, a plantarmos lá pinheiros. Ai que giro, olha, estou aqui, tão bem, o ministro ou não sei o quê, e pronto, e acabou, está feito. Não é assim que se resolve. E tanto que não é assim que se resolve, que agora temos um novo evento que volta a destruir aquela área. O Pinhal, lá está, mais uma vez, o Pinhal há de recuperar, o Pinhal ou a zona florestal há de recuperar, ou transformar-se noutra coisa qualquer ou noutro tipo de habitat qualquer. Nós precisamos daquela zona plantada para estabilizar dunas, proteger o território dos ventos atlânticos e proteger o território das zonas inundáveis. A natureza não precisa de nós para nada. A natureza já existia há não sei quantos mil milhões de anos antes de nós aparecermos. E já levou com meteoros e com... e continua cá. Nós não. É bom rever e reforçar estas coisas. Já agora, última bicada aqui de irritação. Força. Que isto, eu estou... para o pessoal para os nossos ouvintes eu calculo que não sejam tão reativos em relação a isso, ou que não sejam tão... Se nos estão a ouvir e se já nos seguem há algum tempo, sabem que isto é um tema que nós recorremos e que temos uma posição bastante ambientalista. Mas, aproveitem para partilhar com aquele pessoal que ficava muito zangadinho e muito chateadinho que grupos como, e eu vou nomear literalmente, porque é o grupo que aparece mais referenciado como o Climáximo, apesar de nós não temos qualquer ligação com o Climáximo desde já, nenhum de nós foi membro. Eventualmente conhecemos alguém que seja deles ou que passou por lá, não sei, não faço a menor ideia, mas não temos qualquer relação institucional com o Climáximo. Mas o pessoal ficava muito chateado que eles cortavam estradas, não era? E que cortavam aeroportos ali durante uma horinha ou duas para alertar exatamente para exatamente este mesmo problema, que exatamente não se fez coisa nenhuma quando era aquilo que eles estavam a pedir. Era mau, não era? Era mau os cortes de estradas deles, não era? Foi muito melhor termos a A1 destruída, não foi? É muito menos incomodativo, não é? É muito menos incomodativo termos não sei quantas estradas nacionais, regionais e locais completamente cortadas e destruídas, zonas sem acesso e isoladas durante dias e semanas. Isso é muito menos incomodativo que meia dúzia de putos sentados no meio de uma autoestrada ou de uma via rápida ou de uma estrada do raio que o parta, não é? Isso é que vos incomoda. Isso é que incomoda muita gente. E, ao contrário de essa gente que ficou tão incomodadinha com os ativistas do Climáximo, que a maior parte deles, pelo que se vê nas imagens, eu não sei, eu não conheço o grupo, mas pelo que se vê nas imagens deve ter para aí 20 anos, são putos. Esses putos, nesta altura, é só ir ver às páginas deles, organizaram grupos de ajuda às populações afetadas. Foram levar comida, foram levar rádios, foram levar pilhas, foram levar lanternas, foram ajudar com as obras de reconstrução e com as obras de limpeza. Os atrapalhadinhos de chegarem mais 15 minutos atrasados ao raio do encontro que tinham do trabalho, ou da venda, ou do... Não dizer as neiras, porque já me avisaram que eu digo muitas. Foram lá também, foram lá todos para a Leiria fazer isso, foram lá todos para o interior do país fazer isso, todos os dias, durante semanas a fio. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas que o tenham feito. É importante começarmos a meter a mão na consciência e
independentemente das nossas críticas e daquilo que a gente tenha em relação aos grupos ativistas que existam dos ativismos do clima, eu poderia falar bastante de críticas que tenho à Climáximo e a outros, dar o exemplo do atirar a sopa ao quadro. Foi só estúpido, meu. Foi só estúpido. Não justifiquem, é só parvo que não deviam ter feito, peçam desculpa, não voltem a fazer. Mas também há que dar o valor quando as pessoas estão a trabalhar efetivamente para haver coisas e para serem feitas coisas e para alertar para os problemas graves que nós estamos a caminhar como se nada estivesse a acontecer e que estão a ajudar quando os problemas acontecem. Como tínhamos falado com o Luís quando falámos de Pai Porta, quando tínhamos falado com o João e com o Sul de uma das últimas vezes, o futuro do ativismo climático tem que obrigatoriamente passar por criar grupos de intervenção rápida, chamemos-lhe assim, para ajudar as populações nas zonas que vão ser afetadas pelos desastres climáticos. Não há aqui outra hipótese. Não é fazer palestras. Quer dizer, pode ser fazer palestras, podem fazer comunicados, podem fazer 30 por uma linha, mas convém, é uma coisa que é crucial, porque isto vai ser necessário e o que se vê é que se não são as populações e se não são os grupos que estão preocupados com isto, mais ninguém vai fazer a ponta de um chaveiro. Ninguém está a fazer nada para mitigar ou resolver o problema. Vamos avançar? Sim. Espero não estar. Fim de rant. Fim de rant, exatamente. Com calma, respirar. Vamos ver então, como a gente já falou aqui várias vezes, está aceito, camarada. Isto é o regime, nós estamos debaixo do regime do Luís Montenegro, não é? Sim. É assim que nós nos referimos a esta coisa que está no governo em Portugal. Ora então, dizia o Luís na sua última campanha: deixem o Luís trabalhar, pá. Então vamos ver o trabalho do Luís. Então, o trabalho do Luís está a ser copiar aquilo que de errado se faz lá fora. Como é óbvio. Se os outros fazem mal, porque é que nós devemos ser especiais e fazer bem? Certo. Não é? Então vamos fazer mal. Vamos fazer mal como a maioria dos países europeus e os Estados Unidos e afins. Eles até são mais brancos do que nós, devem saber melhor do que nós, não é? Somos assim um bocadinho mais escurinhos, portanto temos que imitar essas coisas. Então, o que é que o regime do Luís está a fazer? O regime do Luís decidiu que ia abrir uma linha de crédito para as populações, em que para cada casa afetada dariam no máximo 10.000 euros. Uhum. Não é? Isto seria o valor máximo. No entanto... Sim, porque isto, ou seja, se o seguro cobrir 70% dos estragos, os restantes 30% podem ser cobertos por este apoio de 10.000. Ou seja, os estragos só podem ir aos 33.000 euros. Tu vê lá. Sim, vê lá, não abuses. Para quem ficou sem uma casa, ou sem metade, ou sem um telhado, 10.000 euros num telhado é o telhado. Então e a água que entrou? Não é? É as outras divisões todas. Mas pronto, para as empresas, esses pobres coitadinhos que nunca têm dinheiro, são 150 milhões a fundo perdido. Parecido, não é? Uhum. E aparentemente, pelo que eu vi, sem assim grande limite por cada uma das situações, não é? O limite é 10 milhões por empresa. Por cada empresa? Sim. Olha, é só mais 2 zeros do que para cada pessoa. Isso quer dizer que só ver aqui 15 empresas a fazer o pedido certinho, vão-se os 150 milhões e 15... Exatamente. E 15 marmãs lá meter o dinheiro ao bolso. Exatamente. E bem, para fazer como a outra senhora ali da Câmara de Oeiras, para fazer uns almoços de negócios. O senhor trabalha muito ao almoço, coitadinho. Sim. Não tem um almoço em paz, aquele homem. Mas
Devemos criar uma associação para ajudar. Para além disso, o governo, o regime do Luís, decidiu trabalhar pagando 70% do valor estimado de portagens das concessionárias que estiveram sem clientes. Porque foi dado uma isenção das portagens. Porquê, Luís? Porquê? Estão pobrezinhos? Os diretores da Brisa estão tipo a ponto de ficar sem abrigo, é? Sim. Ou vão perder um Mercedes? Eu por acaso, eu estive a ler assim na diagonal o contrato de concessão com a Brisa só. É horrível. E não consegui perceber porque é que se está a pagar este valor, porque se o Estado decidir fazer algum tipo de fecho ou alteração que implique um corte, eu acho que, se não estou em erro, está lá a dizer que a concessionária não tem direito à indenização. Mas, Daniel, até depois quem é que paga as campanhas do deixem o Luís trabalhar? Quem é que dá trabalho a estes espetaculares ministros que resolvem todos os nossos problemas diariamente? Pois, quem? Eu percebo o que estás a dizer e concordo plenamente. Alguém tem que pagar isso, não é? Não é? Exato. Mas em relação à reparação da A1, também queres falar sobre isso, não é? Porque também Ou seja, eles anunciaram em fevereiro, temos aqui um artigo da CNN Portugal, a Brisa é a responsável, é a concessionária responsável pela A1. Portanto, são deles, ou cabe-lhes a eles manter aquilo em boas condições de funcionamento, com condições de segurança, reparar buracos, reparar vedações, etc. No entanto, por qualquer estranha coisa, eles vieram dizer que aquilo que é o seu trabalho e aquilo que eles têm que fazer, que é reparar a A1, que é a concessionária que eles gerem e para a qual nos exigem portagens, eles não vão pedir dinheiro de volta ao Estado, não vão pedir reembolso por fazerem o seu próprio trabalho. É magnífico. O ser uma entidade privada tu vais ao teu trabalho, portanto, fazes o teu trabalho, tu cobras o valor e tu não fazes nada. Mas estás um ano sem fazer nada. Mas há um mês em que fazes. E dizes que, eu este mês, como tive que trabalhar, eu não vou pedir, porque sou uma pessoa fantástica, que me paguem o dobro ou o triplo, porque eu este mês, afinal, até tive que trabalhar e fazer qualquer coisa. Eu sou tão bonzinho. Não sou. E isto é apresentado na comunicação social como, em vez de um exemplo da maior cara de pau, de uma completa imbecilidade, de uma completa incompetência, são os fixos, não vão pedir compensação ao Estado por fazerem aquilo que eles têm que fazer. Sim. Eu percebo meu. Eu percebo a marosca que o Pires de Lima, não é? Sim, acho que sim. Que o Pires de Lima estava a tentar virar o bico ao prego, não é? Qualquer coisa do género, os estragos foram causados aí porque o dique rebentou e tal, e o dique não é nosso e coisa, então se calhar isto, se calhar o responsável pelo dique é que tinha que pôr aqui, não sei, aqui uns milhões para compensar. Já agora não ser o responsável pela tempestade. Sim.
Sim, pois porque de facto o contrato, a concessão diz ver, eles são responsáveis por reparação, manutenção, não sei o que, pá, está estragado. Repara. Está estragado, reparem. É um bocado por aí, não é? Outro grande feito do regime do Montenegro. Portanto, isto foi em janeiro, finais de janeiro, que foi as tempestades e não sei o quê. A 26 de fevereiro, quase um mês depois, foi reposta a eletricidade aos afetados pela tempestade. Quase um mês para repor a eletricidade. Pois. Mais um grande trabalho, muito bem feito, um resultado excelente dos cortes, das gordurinhas do Estado e que geralmente é mandar gente embora, portanto, e sobrecarregas os trabalhadores que lá estão, que os pões a fazer horas extraordinárias até à estupidez ou à exaustão, ou ambos. E a falta de meios. Portanto, isto tudo leva a que se demora um mês a repor eletricidade num país que de norte a sul tem para aí que 700, 800 km, para aí, nunca medi, mas não deve andar muito longe disto. É assim, se quisermos ser honestos, segundo consta, foram cerca de 5.000 km de rede afetada. É qualquer coisa, mas também não sabemos quanta dessa é que não seria antiga, com falta de manutenção, árvores demasiado perto, que já precisavam de ser cortadas. Portanto, porque é que ainda estão em postes, em vez de estarem enterradas no chão, quando há anos se fala disso, principalmente relativamente aos incêndios, para quando é que isso vai começar, para quando é que isso vai terminar. As coisas existem, as soluções existem. Se tu tiveres buracos, se tiveres cabos a passar pelo chão de eletricidade, tu pode haver o maior ventanal deste mundo, não são postos, não vão cair, vão continuar a funcionar. E a eletricidade é essencial, não é para ter luz em casa e televisão, é essencial para hospitais, é essencial para teres comida que não se estraga em pouco menos de uma semana. É essencial para as pessoas que têm equipamentos médicos em casa, como máquinas de respiração e coisas do género, a funcionar. E não há pressa, meu. Tipo, há dinheiro. E de notar que a REN, a empresa responsável e privatizada pela rede elétrica, em 2025 teve 160 milhões de lucros. Pois, mas que incentivo é que eles têm? Eles cada vez têm mais lucros, cada vez fazem mais dinheiro, o serviço cada vez fica pior. É fantástico, meu. É assim que funciona o mercado. É fantástico. E é sempre isto. Esta história repete-se aqui em Portugal, no Haiti, nos Estados Unidos, na Rússia, na Alemanha, no raio que o parta. A história é sempre a mesma. Mas continuamos a fingir que isto não é tipo... Não, é assim, só uma cena pontual que aconteceu por aqui, porque aqui há muita corrupção, como dizem os outros senhores. Em relação ainda a estes números dos valores pagos pelo governo, portanto, os concessionários terão feito mais ou menos, portanto, uma compensação financeira de 500 mil euros com estas questões da falta de portagens. O Estado assim arrotou com quase 1,2 milhões de euros. É parecido. Eu com o dinheiro dos outros também fazia bué de negócios. É espetacular. O capitalismo é espetacular até arrebentar com o dinheiro dos outros. É assim que funciona. Bem-vindos. Exato, bem-vindos. É isto. Foi isto que é o fim da história. Ou não? O serviço de alertas, que foi muito crítico. Eu já agora queria fazer aqui um pequeno 2-3 minutos. A comunicação social, devo confessar que teve momentos absurdamente nojentos de propaganda e do mais baixo nível possível. E não estou a falar da CMTV.
estou a falar de todos, no geral. Fez-se um grande alarido em torno do Ciresp, que os sistemas não funcionam, que o sistema é mau, que o sistema está desatualizado, o sistema tem muitos problemas, está mal gerido. Porquê? Porque o Ciresp está para ser privatizado. Portanto, é preciso criar uma justificação, não é? Porque quando for privatizado vai ser muito melhor. Porque, como tudo, as coisas, portanto, são a mesma instituição, com o mesmo funcionamento, com os mesmos procedimentos, com os mesmos funcionários, mas como diz privado, há assim uma magia e está tudo resolvido e é tudo super fantástico e super melhor. É incrível. A magia existe. Eu pensava que, tipo, sei lá, as crianças, isto valia nas crianças até aos 5, 6 anos. Depois era suposto, tipo, passarmos para além disso. Os outros aspectos nojentos da comunicação social que eu vi em vários canais a fazer reportagens sobre esta altura, achei muita piada que falavam com as populações locais, o que é que perdeu e não sei o quê. Sim, senhor, estava lá o senhor António, o senhor José, a dona Manuela, a dona Sara a falar do perdi isto, perdi aquilo, que é um telhado, que é uma varanda. Ok, tudo bem, sim senhor. E depois os pequenos empresários com as suas empresas familiares, que depois tu vais a ver, têm prejuízos, dizem eles, de estamos a falar aqui de 3 milhões de euros. Um pequeno empresário de 3 milhões de euros? Uma empresa familiar? A mercearia da esquina, aí no teu bairro, ou aqui no meu, é 3 milhões de euros. Ou o café, onde a malta vai buscar o pão, 3 milhões de euros de prejuízo. Não, afinal são fábricas gigantes, 10 milhões de euros, 15 milhões de euros. E são empresas familiares, porque aquilo já é da família deles há várias gerações. Às vezes só há uma, mas eram empresas familiares. A empresa familiar, que eu saiba, é o café do Manel, onde trabalha o Manel, a esposa e 1 ou 2 filhos. Isso é uma empresa familiar. Uma empresa onde os donos são todos da mesma família é o Banco Espírito Santo, é o Continente, é por aí afora, meu. Isso não tem nada a ver, isso não é uma empresa familiar. Isso são SAs, são sociedades anónimas. São as grandes limitadas, as empresas que fazem exportação, têm centenas, às vezes milhares de empregados. Isto não são empresas familiares, meus amigos. No entanto, isto é passado e isto é mentido às pessoas à descarada. Final de rant, isto vai haver vários. Sim, por acaso eu encontrei agora aqui um artigozinho da Católica sobre empresas familiares. Diz que em Portugal as empresas familiares representam cerca de 70% a 80% do tecido empresarial e contribuem para cerca de 50% do emprego e 65% do PIB. Portanto, há aqui qualquer coisa de errado, não é? Muito provavelmente na definição, como dizias. Exato. Há aí qualquer coisa, mas pronto. Então, voltando aqui ao trabalho do regime do Luís. Ainda em relação aos apoios prometidos, agora em abril apenas 1,9% dos apoios foram pagos. Isto no Distrito de Leiria. No geral, no país todo, já vamos em 10% dos pedidos de ajuda. Fantástico. 10% em 2 meses, até ao final do ano. Luís, a malta acredita. Força aí, estás a trabalhar em grande. O teu regime está mesmo... Deixem o Luís trabalhar. A este ritmo vamos ter mais várias tempestades pelo meio e ainda está a gente à espera do dinheiro. Que já agora, por acaso, em relação aos fogos do ano passado, 2025... Exato. Metade dos apoios às populações ainda estão por pagar. Luís, segundo o Expresso, deixem-te trabalhar. Segundo o Expresso, até são 2 terços. Gajos. Imagina, 2 terços estão por pagar.
Yeah. Pá, sim. Isto faz-me lembrar aquele pessoal do... O Deixem-me Trabalhar faz-me lembrar... Lembras-te daquele pessoal na escola? Pá, vocês deslarguem-me que eu vou ao meu gajo. E ninguém está a agarrá-lo, ninguém está ao pé dele, estás a ver? É tipo... Luís, tu não estás a trabalhar, tu nunca estiveste a trabalhar, Luís. O teu regime nunca esteve a trabalhar, Luís. O teu regime está a viver às nossas contas, Luís. E estão a fingir que trabalham, Luís. E só agravam os problemas, Luís. Ninguém te está a impedir de trabalhar. Só tu, amigo. Tu e a cambada de chulos que tu meteste no governo contigo. Todos eles. Obrigado pelo teu regime. Os privados, mais uma vez, vamos aqui. Estão milhares de pessoas nas várias zonas afetadas, peço desculpa, ainda sem comunicações de TV e internet. Boa parte delas são situadas na zona de Tomar. Tomar não fica lá para trás da Amazónia, a seguir aos Andes, num ponto escondido de eu sei lá o quê. Tomar fica a aproximadamente 140 km de Lisboa. Há gente que vive em Tomar e vem trabalhar para Lisboa. Isto não é o fim do mundo. Estão à espera do quê? Tomar até tem um data center, quer dizer. Exatamente. No entanto, não conseguem. Coitadinhos. Não conseguem operacionalizar. E é bastante grave quando, por exemplo, uma torre de telecomunicações não tem como aconteceu em muitas, não tinham um gerador de backup. Não há geradores de backup, não há peças de substituição em armazém. Portanto, não vão... mais uma vez, armazenar, fazer manutenção, fazer reparações... Tudo isso custa dinheiro. Tudo isso são custos desnecessários. Exato. Para as empresas. Isso custa dinheiro e não há dinheiro de volta dessas ações. Portanto, isso é tudo para cortar. Isto é a lógica liberal. Isto é a lógica capitalista. É o sistema em que nós vivemos. É isto. Não vamos fingir que é outra coisa. Se não dá dinheiro no imediato, não se faz. Morre gente. Azar do caraças. Fica gente sem internet e TV. Azar do caraças, e vamos continuar-lhes a cobrar as mensalidades. Ou pelo menos vamos tentar, até haver reclamações e depois logo se vê o que é que se faz. É assim que se funcionam. Sempre. Mas são espetaculares, atenção, calma. Quando é privado, pessoal, é sempre melhor. Hein? Lembrar. Repetir o mantra. Se a gente repetir o mantra muitas vezes, fica verdade. O neoliberalismo, eu já tenho dito isto em conversas com o pessoal, é uma profissão de fé, é uma religião. Há crença, eles não têm provas nenhumas daquilo que dizem. Tudo aquilo que eles dizem está mais do que provado e demonstrado que está errado. Os exemplos em que aquilo foi aplicado só correu mal. Mas eles têm fé. Aquilo é fé, aquilo é fake news ao nível do ADN, nem é do Chega, é do ADN, mas dito por pessoas que sabem falar em linguagem de empresarial, dizem assim uns meetings e sharepoints e targets e não sei o quê, portanto convém ser em inglês, que é para parecer assim mais coisa. Estão vestidos de fato e gravata e não parecem um labrego qualquer saído da internet completamente maluco a dizer que é o rei que vive em Tomar, ou lá como é que é o outro maluco. Ou não são a outra senhora que deve ter tido um AVC qualquer em alguns no período do seu trajeto político, e pronto, faz assim umas poses para as câmaras e não sei o quê, e saltou do Bloco de Esquerda para o ADN porque as vacinas e não sei o quê, as vacinas matam. Ou o outro senhor que era apresentador da TVI e que... o senhor deve andar a fazer uma campanha pelo câncer da pele, que ele diz, o melhor é entre ali o meio-dia e as 2 ires apanhar sol e cura-te as doenças todas. E o melanoma, amigo, melanoma aí deve estar a ficar em bom. Dá-te mais uns aninhos, continua assim, filho, que isso vai continuar, isso vai-te fazer bué da bem.
Voltando ao nosso distrito. Sim. Em Porto Brandão estão 35 casas efetivamente para ser demolidas porque há um risco ainda de deslizamento de terras. Portanto, ainda não deslizou, ainda não caíram, mas vai-se deitar abaixo antes que deslize e façam mais estragos, não só nestas 35 como na zona envolvente. 147 pessoas no município de Almada estão desalojadas em unidades hoteleiras, isto em meados de março. Não encontrei números mais recentes. A tal situação que falávamos dos desalojados, dos migrantes, dos refugiados climáticos. Exato. É isto. Começa com poucos, mas se não são resolvidos, são estes 147 mais, se vierem agora outras tempestades assim idênticas em setembro ou outubro, como por vezes vêm, mais os 100 e qualquer coisa dessa altura, depois mais uns 200 daqui a um ano ou dois, depois mais... É isto. Nós temos aqui no nosso distrito situações gravíssimas que já deviam ter sido realojadas as pessoas há anos, como é o caso dos parques de campismo ali na zona da Costa da Caparica. É uma questão de tempo até vir uma tempestade e levar aquilo. No entanto, não se faz nada. Há pessoas que vivem o parque de campismo não é só para o pessoal que vai lá no verão. Esses não é assim muito grave, ok? É um bocado chato. Ficam sem um sítio para ir no verão, baratinho para passar férias. Mas há gente que vive ali mesmo o ano inteiro. Sim. Essas pessoas vão ficar sem sítio para viver. Então, estávamos a falar. Para além de Portugal, foi atingido também as zonas de Marrocos e Espanha. Em Espanha, janeiro foi o segundo janeiro mais chuvoso de sempre e em que aconteceu pelo menos um morto, só em janeiro. Em Marrocos, isto são números estimados. Eu apanhei este número do France 24. Eu vi números diferentes na Al Jazeera, vi números diferentes em outras imprensas. Eu não sei ler francês, portanto o meu francês é muito, muito fraco. Portanto eu vou pelo inglês, apanhei até inclusivamente em canais indianos e os números eram maiores. Este era dos mais baixos, portanto preferi falhar por baixo do que estar a dizer aqui um número completamente absurdo e depois estar completamente a falhar. Por acaso, por norma, até acho a Al Jazeera mais credível neste tipo de coisas, mas pronto, é a minha opinião pessoal e partilho aqui. Mas o France 24 disse que em Marrocos, com estes comboios de tempestades que também os atingiram, 50 mortos e 200 mil desalojados. Pois, 200 mil, qualquer coisa. Porque a construção é outra. Há construções improvisadas, há construções que são feitas sem o mínimo planeamento, os bairros de lata, não é? E isto, quando apanha uma tempestade, vai tudo deito. Não há nada que segure. Daí estas discrepâncias brutais de números. Em Espanha, e agora vamos bater aqui no sítio mais... Ou não, só já agora aqui, dar aqui outra coisa. Foi colocado aqui uma hipótese num canal do YouTube de meteorologia. Este comboio de tempestades que apanha com a Christine é potencialmente o mais intenso na história registada, mas atenção que estava em muitas dúvidas com um outro comboio que houve idêntico em 1941, mas como os dados também não são exatamente tão fiáveis, há muitas dúvidas sobre qual é que é o quê, não é? As medições, não é que os dados não sejam fiáveis quando se fala de casas, estamos a falar das medições de vento, das medições de chuva por metro quadrado. Os instrumentos não são os mesmos, as medições não são feitas em uma extensão tão vasta, não há satélites, salvo erro,
Eu espero não estar a dizer em 41? Acho que não. O governo espanhol admitiu ter recebido pedidos de ajuda a rondar os 2,8 mil milhões de euros. Também. França enfrentou, portanto, em 19 de 2 de 2026, não fui reparar ou não fui ver se depois tinha continuado, mas tiveram 35 dias de chuva consecutivos. Um recorde para a França. Foram dezenas de milhares de casas inundadas e, consequentemente, pessoas desalojadas ou semi-desalojadas. Portanto, que a pessoa pode continuar lá a viver, mas as casas não estão em condições. E agora sim, avançar para aquilo que mais importa, que é o impacto na comida. Daquilo que consegui apanhar, em Espanha, estima-se que se perderam cerca de 100 mil toneladas de azeitona nas tempestades. Houve pedidos às seguradoras, portanto, e lembrar que nem sempre todas as explorações agrícolas têm seguro. Foram pedidos de indemnização para mais de 70 mil hectares de exploração agrícola. Porquê é que isto importa? Em 2024, que foram os números mais recentes que consegui encontrar, isto, dados oficiais do governo português, Portugal importou 35 milhões de euros de comida e bebida de Espanha. Em 2023, estima-se, portanto isto já um dado do polígrafo, que 73% dos produtos alimentados em Portugal eram importados. Sendo que Espanha é o nosso maior parceiro comercial. Sim, em 2024, fala-se muito da independência alimentar, mas de facto Portugal não tem capacidade produtiva. Não, capacidade produtiva talvez tenhamos. Sim, certo, se trocares o abacate, não é? Por coisas que se comem. Trocares o abacate, se trocares... eu confesso, eu também gosto muito do vinho português, mas nós não precisamos de exportar não sei quantas toneladas ou milhares de toneladas de vinho. Eu por acaso fui ver, são 1.000 milhões de euros de vinho. Pronto, olha, boa, não é? Quando se podia ter essa terra para produzir, comer para as pessoas que cá vivem. Sim, mas se calhar não dava boa batata, sabes? E o vinho alimenta-se, meteres açúcar. Exato. Eu nisto, eu assumo, portanto, e não é uma posição necessariamente aqui do podcast, eu vou assumir como uma posição minha, eu assumo como nacionalista e como uma pessoa que defende que nós devemos ao máximo ser independentes a nível da produção nacional de coisas tão essenciais como o rei da comida, meu. Nós precisamos de alimentar as pessoas que cá vivem. O fazer dinheiro a vender vinho não dá de comer às pessoas que vivem em Portugal. E atenção, estou a frisar, vivem. É nacionalista, mas não é dos outros, pá. Não é dos outros, ok? Eu quero lá saber de onde é que as pessoas nasceram. As pessoas estão cá, estão a viver cá, estão a trabalhar cá. São portugueses. São cidadãos de cá. Portanto, estas pessoas é preciso alimentar. É para isso que nós nos organizamos enquanto sociedade e é para isso que nós nos organizamos enquanto entidade política. Por isso que temos um Estado. O Estado serve para cuidar da população do território que administra. Sim, e só quando... Não é para fazer outsourcing. Só quando a situação rebenta, quando o status quo muda, como se eu agora com a guerra no Irão, é que tu de facto começas a perceber que as coisas não são assim tão simples quanto isso. Mas se hoje para amanhã a Espanha deixar de vender para Portugal porque se calhar há outro sítio que compra mais caro, porque pode, Portugal fica sem comida. Não é? Fica sem comida. Como tivemos agora neste período de secas. Nós tivemos um problema bem grave, porque nós temos um acordo com a Espanha que eles mesmo em períodos de seca têm que, uma percentagem de água tem que vir para Portugal e eles não estavam a deixar passar. Isso é uma das razões porque houve aquela guerra simpática aqui há uns meses entre o Paquistão e a Índia.
É uma das razões. A Índia disse, e isso, salvo erro, ainda não foi reposto esse acordo. A dizer que não, pá, os rios passam primeiro aqui, portanto a gente quando quer fechar a torneira fechamos. Por isso é que Portugal devia ter uma E bomba mata-se atómica. gente. Yeah. E ali tem os dois, portanto vamos ver como é que vai ser. Entretanto choveu, portanto o Paquistão não está assim tão à rasca. Pois. E a situação resolveu-se. E cá Mas supostamente os dois também têm bombas teremos atómicas. água para uma década? Não, já não sei qual era o valor exato. Vamos ver, depende da temperatura, depende da quantidade de campos de golfe que são criados, depende da quantidade de data centers que são Exato. criados, depende de muita coisa. Ah, porque temos para aí uma década com o consumo atual. Depende do que for construído agora a seguir. E tendo em conta que estamos cada vez a gastar mais e a construir mais coisas que consomem quantidades estúpidas de energia e de água, depende da quantidade de piscinas que vão existir. E não estou a falar das piscinas municipais. Em relação ao Marrocos, nós por acaso não importamos muitas comidas e bebidas, portanto cerca de 500 mil euros. Mas de França, por exemplo, 8 milhões de euros de comida e bebida. O que é que isto vai fazer? Isto vai fazer que estas colheitas todas que se perderam não vão estar disponíveis. Portanto, vai-se ter que primeiro esvaziar o que já estava em armazém e o que já estava recolhido, mas estas colheitas que se perderam vai haver em menor quantidade, vai aumentar os preços da comida. E isso vai se refletir agora nestes próximos meses. Entretanto, vão ser feitas novas sementeiras, mas ainda é preciso que os solos não estejam tão ensopados para se fazer sementeiras. Portanto, há mais colheitas a perder-se de sementeiras que já deviam ter sido feitas. Uma das coisas interessantes, e ainda bem que falaste na guerra, é que do Médio Oriente não sai só petróleo, sai petróleo e derivados. Exato. E uma das coisas que sai é, por exemplo, a amónia. E a amónia é essencial para os fertilizantes na agricultura do mundo inteiro. Não está a sair. Sim, não quero mentir, mas era 30% da amónia? Não. Para aí, sim, é por aí. Epá, lembro-me de ter visto por alto, mas não fixei, não tomei nota. Mas sim, por aí, entre 20% a 30%. À vontade. Não está a sair. E agora temos, para além do bloqueio do Irão, que estava a ser minimizado com alguns navios a conseguirem passar, principalmente em navios de países que não estão minimamente a intervir na guerra, o que até faz o seu sentido. Agora temos o bloqueio dos Estados Unidos, que essencialmente vai lixar os países que supostamente são aliados dos Estados Unidos, como a Coreia do Sul, o Japão, a Austrália. Epá, esta administração, ter administrações, ter regimes como o do Luís é mau, mas ter regimes de extrema-direita, de gajos que acham que fazer política é o mesmo que vender um apartamento em terceira mão, cheio de buracos, como se fosse novo. Epá, é maravilhoso, meu. Pessoal, querem o mesmo nível de incompetência e estupidez? Sabem a quem têm que votar, não sabem? É na nossa extrema-direita. Força aí, pessoal. O resultado não vai ser diferente. Não há milagres. O nível de políticas e o tipo de políticas, o nível de capacidade negocial, o nível de sensibilidade com a política externa é o mesmo. E a falar como aqueles labregos falam com representantes do governo de Angola que nos vende petróleo, ou com representantes do governo do Brasil que nos vende petróleo, produtos alimentares e outros, vai ser lindo. Porque eles depois podem-se dizer, então agora podes ir apanhar onde o sol não brilha e nós vamos vender a outro gajo qualquer. É espetacular, pessoal. É das melhores ideias que se pode ter. Como cercar o cerco. Pronto. Lembro-me do exemplo.
Lembro-me de um exemplo muito giro em que se tentou fazer isso. Uma batalha que ficou para a história, como a Batalha da Lésia, em que o Júlio César cercou uma povoação gaulesa, a Lésia, e estava a tentar matá-los à fome. E os gauleses tentaram fazer um contracerco. Só que, o problema é que uns estavam organizados, preparados e com logística para se aguentarem durante meses a fio, e os outros eram agricultores que tinham meia dúzia de gajos que eram muito bons a lutar, mas a maioria eram agricultores que usavam armas no verão. Adivinhem lá como é que acabou. O Irão está-se a preparar para isto há décadas. Eles sabem que era isto que lhes ia acontecer. Os Estados Unidos parece que fizeram um rabicho de fim de semana para tentar resolver o problema em 3 dias. Parece que não está a resultar. Bem, acho que é o último rant. Tu aguenta-me. Sim, força. Tu aguenta. Eu estou aqui firme que nem uma barra de ferro. Não vai ser, Daniel, desculpa. Não vai ser. Agora vai entrar no último tema. E este tema... Pronto. Eu não consigo, não. Eu não consigo. Vai, então, tenta. Nós sabemos, e há sempre assim uns caramelos ou caramelas, quando a gente fala, ia vem uma tempestade, ia vem uma coisa, vem isto, vem aquilo, há sempre aquele comentário, de uma inteligência, no inverno chove, gente parva também há sempre, Então, todos os anos, porque praticamente, tirando nos anos das secas, temos tido sempre quase tempestades, se não tivemos, é quase, não é sempre, é quase. E tenho aqui uma listagem simpática de várias delas, das maiores, das que causaram mais impacto. Aparece assim uma legião de gente inteligente na internet a mostrar imagens de essencialmente 3 situações. Em 1941 há um ciclone que atinge as zonas de Lisboa e Distrito de Setúbal. Salvo erro, a zona mais impactada é ali à volta da zona de Sesimbra e o número de mortos é superior a 100 pessoas. Depois, em 1967, que são as grandes inundações do Distrito de Lisboa e Santarém, em que tiram a vida a pelo menos 700 pessoas. Estamos a falar do Estado Novo e sabe-se, perfeitamente, é daquelas coisas que está mais do que registado, que o próprio Estado interviu para se parar de contar os mortos a determinada altura, porque estava a ser uma catástrofe brutal. Não esquecer que em 1967, em Lisboa, havia literalmente um anel de 360 graus, portanto vinha à margem sul, de barracas, bairros de barracas ininterruptos à volta de Lisboa. Havia o bairro do Chinês, o bairro do Mocho, o bairro do Relógio, as zonas aqui do Feijó, do Monte da Caparica, parte dali da zona da Romeira, na Cova da Piedade, que era uma zona industrial à volta, zonas no Seixal, no Barreiro, N bairros de gente que tinha vindo, a zona da Brandoa, da Amadora, gente que tinha vindo do interior para, na altura Lisboa estava-se a industrializar, portanto desde o final da década de 40 e inícios de 50, onde se fazia dinheiro era em Lisboa e no Porto. No Porto havia as ilhas, que era um sistema em que havia assim umas pequenas casas e as pessoas, portanto os donos do terreno, alegavam casas que já estavam feitas, com um mínimo de qualidade e com tijolos, pelo menos. Em Lisboa improvisava-se e fazia-se barracas. Como é óbvio, quando há cheias, as fundações das barracas são praticamente nulas, portanto vai tudo de arrasto. As pessoas morrem quando há cheias, nessas situações. É por isso que há tantas centenas de mortos no Brasil quando há cheias, tantas centenas de mortos ou milhares de mortos na Nigéria, no Quénia. Não é
não é por mais nada, é porque as construções não valem nada. São bairros de barracas. E são os bairros de barracas que são completamente arrastados e destruídos. É só isso. Aconteceu o mesmo em Portugal, quando Portugal era um país de terceiro mundo. Porque era isso que era. Era um império que na realidade era um país de terceiro mundo a nível de pobreza e de cuidados em relação à sua população. Há gente que era 3 vezes isto mais. Portanto, não sei, querem ficar 3 vezes mais pobres e 3 vezes mais descalços e 3 vezes mais doentes. E parece-me assim uma cena estranha de querer, mas meu, pá, cada um com a sua. A mitologia é forte. A mitologia é muito forte. A mitologia é mesmo muito, muito forte. Principalmente quando o pessoal se esquece que a maior parte do dinheiro em 1967 já deveria rondar os 30 e tal % do orçamento do Estado, era enterrado em matar jovens portugueses em 3 guerras que já não tínhamos forma de as ganhar de forma nenhuma, a vários milhares de quilómetros daquilo que é o nosso país hoje em dia, porque tínhamos o Império e éramos o último país com o Império, pá. E a gente fomos os primeiros e os últimos, pá, tipo, bué da bons, meu. Bué da fixe. A quantidade de gente que morreu e a quantidade de dinheiro que se esbanjou numa guerra que já estava perdida em 67, como havemos de falar nos nossos episódios quando lá chegámos. Sim. E depois o outro grande exemplo são as 2 cheias do Porto de 1909 e de 1962, que não causaram mortos. Lá está. Apesar de terem sido cheias bastante graves e inundaram boa parte, principalmente a zona da Ribeira, salvo erro, ficou mesmo toda debaixo de água. O tipo de construção é outro. Depois, é mais raro, mas, portanto, estamos aqui a falar de, até aos anos 70, 4 eventos graves. Portanto, desde 1900, ou desde que há registro, que terá sido um pouco depois de 1900, até o ano 1970, estamos a falar de 4 situações graves. Em 1981, há umas cheias em Lisboa que causam 30 mortos. Há umas cheias graves em 1983 em Cascais, Louros e Torres Vedras. Isto para a década de 80. Década de 90, há umas inundações gravíssimas na Madeira que causam 29 mortos e no Alentejo, no Alentejo no geral, 11 mortos. Saltando para os 2000, em 2001 há inundações no Porto, Santarém, Vila Real e em várias regiões do Rio Mondego. Morrem 59 pessoas, incluindo a desgraça da ponte de entre os rios que caiu. Em 2010 há umas cheias terríveis na Madeira, novamente, 50 mortos. A registar ainda pelos milhões de prejuízos e pelos milhares de incidências que fizeram, a Depressão Gong em 2013, a Tempestade Ana em 2017 com um morto, a Tempestade Leslie em 2018, o evento Alfa em 2000 com tornados registados no Alentejo. Salvo erro, estes são os primeiros. Em 2025 tivemos a Cláudia e o Leslie. Não sei se estão a notar a diferençazinha. Isto são só exemplos, porque houve mais. Estas foram as piores. E não sei se é que esta malta no inverno chove e não há nada das alterações climáticas. Não sei se estão a notar aqui uma diferençazinha, que é a frequência. Não sei se isso diz qualquer coisa. É que se repetem em espaços muito curtos de tempo e as intensidades estão a ficar piores. É interessante porque no meio disto tudo e no meio destas inundações todas graves e no meio destas tempestades todas graves
entre 2020 e 2022 há uma seca em que se chega a temer o pior em Portugal, onde começam a haver restrições ao uso de água, um pouco por todo o país, e há povoações, principalmente, lembro-me, assim de memória, no interior do Algarve, a serem abastecidas pelos bombeiros porque não há água. A década de 2011 a 2020 está até agora, vamos com calma, que isto está mal, mas há de ser pior, está registada como a década mais quente em Portugal. O cenário não é bonito. O cenário não é mesmo nada bonito. Mas... Não, e quer dizer... hoje em dia se calhar não há hoje em dia não há tantas mortes porque não só temos um sistema de proteção civil que consegue atuar de uma forma relativamente rápida, consegue informar as pessoas, as construções já são em betão e tijolo e tal. Porque se estivéssemos a falar do que aconteceu nestes últimos meses em 1960 ou assim, se calhar estaríamos a falar na mesma de... Milhares. Dezenas de milhares de mortos. À vontade. Aquelas que causaram 700 mortos é uma zona relativamente limitada à volta da região do Tejo. Central em Lisboa. Não é desde Aveiro até Alcácer do Sal. É que não tem nada a ver. É como aquela expressão antiga lisboeta, não sei se conheces, mas eu sou desse tempo. Tu tentares meter na rua da Betesga. É exato, tentares meter o Recio na rua da Betesga. Não cabe. Tem nada a ver. Mas para fazer num tom diferente e não estarmos aqui num tom tão depressivo como é habitual, vamos dar aqui uns exemplos de umas coisas simpáticas e algumas delas nós até próprios assistimos. Como nós já dissemos várias vezes, somos aqui habitamos o distrito de Setúbal, e efetivamente nota-se algumas coisas. Por exemplo, o Parque da Paz em Almada e o Parque da Várzea em Setúbal inundaram com estas tempestades, com estas inundações várias, ficaram inundados. O Parque da Várzea ficou pelo menos com 2 ou 3 dedos de água em quase toda a sua extensão. Foi assim uma coisa mesmo que ficou assim mesmo mesmo fortinho. Por acaso não passei por lá, mas conheço gente que passa por lá todos os dias e disseram-me que estava mesmo assim uma coisa assim fortinha. Passei por acaso do Parque da Paz, até porque quis ver, porque lembro-me que aqui há uns anos houve umas inundações aqui em Almada e a zona à volta do Parque da Paz ficou inundada. Uma zona que há de habitações, não sei se serão legais ou não, não me parecem, mas na altura o Parque da Paz só tinha o lago grande e uma coisinha muito pequenina também para recolher água, portanto basicamente um desnível. Entretanto foram feitos mais desníveis e desníveis maiores. Parece que resulta, porque efetivamente não está registado. Não fui falar com as pessoas, também não as conheço, não é? Não fui lá bater à porta, mas não pareceu que aquela zona que da outra vez ficou inundada ficasse novamente inundada. As barragens também são outra questão, e por isso é que naqueles eventos antes de 1970 também havia tantas coisas. As barragens permitem prevenir e mitigar os efeitos das cheias. Não há tanta água a correr ao mesmo tempo e de forma acumulada que leva tudo à frente. Claro que quando as barragens abrem acontece isso, e foi isso que aconteceu em Alcácer do Sal. Portanto, não são uma solução para tudo, mas ajudam aqui a que os riscos sejam menores. O acabar com os bairros de barracas, o acabar com
as habitações improvisadas, os parques de campismo que servem de habitação. É um risco enorme. As pessoas precisam de casas. As casas, a habitação é e tem que ser um direito das pessoas. Os senhorios viverem à custa do trabalho dos outros, porque é isso que é ser um senhorio, não é um direito. Não é algo que tem que ser respeitado. Ser chulo, ser um parasita da sociedade, ser um parasita do trabalho dos outros, não é algo que tem que ser respeitado. Para mais sobre este assunto, vejam o nosso episódio sobre habitação. Sobre a habitação, exatamente. Aquilo que tem que ser respeitado é que as pessoas que trabalham têm que conseguir ter uma casa. E para isso não é as pessoas que têm que conseguir, não é uma escolha individual. Não, tem que ser criadas condições e têm que ser criadas condições pelos governos, pelos regimes que existam, para que as pessoas possam ter casa. Não é uma questão individual. Porque se vamos pela questão individual, vamos ter o problema que temos hoje em dia, mas multiplicado por 10 daqui a 10 anos. Porque o problema só se vai agravar. Não é que seja matematicamente isto, literalmente, ok? Para os pertinhos que queiram fazer esse tipo de análise. É só que o problema vai agravar. O problema tem-se vindo a agravar nos últimos 10 anos e só se vai agravar nos próximos 10 anos se nada se fizer diferente. Ainda dando um exemplo, nós batemos sempre no mesmo sítio. Um dia eu quero um pagamento pela Embaixada da China e pode ser em géneros. Aceito vales de desconto nos supermercados chineses e coisas do género. Mas na China foram criadas exatamente por causa das questões das inundações, não só à volta do Rio Amarelo. São zonas que inundam com grande facilidade e com grande frequência. Foram criadas cidades com áreas grandes de espaços verdes, com zonas escavadas ainda verdes, que servem exatamente para a absorção e retenção de água. Eles têm conseguido mitigar seriamente os problemas. Eu lembro-me, foi aqui há 2 anos, salvo erro, houve um furacão brutal, mas brutal, na zona de Hong Kong, com ventos acima dos 200 e tal km/h. Caíram postes de sinalização na rua e uns painéis publicitários. Isto chama-se planeamento. Isto chama-se construção em condições. E se querem ter uma ideia do que era Hong Kong na altura da China, há uns filmes bué da fixe, que eu gosto muito, por acaso sou fã, do Jackie Chan dos anos 70, em que mostram Hong Kong, são filmados em Hong Kong, eram feitos em Hong Kong, há uma indústria toda de cinema de Hong Kong, é a mesma indústria de cinema que lança o Bruce Lee, por exemplo, se quiserem ver ainda mais para trás, e vejam a quantidade de barracas e construção improvisada, e vejam as imagens que há de hoje em dia de Hong Kong, e vão lá à procura das barracas, e vão lá à procura das populações a viver na rua. Há casas que são muito pequeninas, pois há. Na China, essas casas bué pequeninas, onde as pessoas vivem e de facto aquilo é mínimo, não são condições ideais. A China não é uma sociedade ideal, muito longe disso, mas essas condições são muito más e são vítimas de uma ditadura comunista. No Japão, onde as pessoas dormem e habitam durante uma semana de trabalho, que muitas vezes vai de segunda a sábado, em que o espaço resume-se à cama, a uma luz e a um espaço para meter os sapatos, é um grande exemplo do empreendedorismo, do espírito de sacrifício, abnegação e de dedicação ao trabalho dos trabalhadores japoneses. Acho que há aqui uma pequena dualidade de critérios na análise. Principalmente quando o espaço fazia a prisão do Aljube parecer um apartamento de luxo.
Porque esse ainda dava para levantar e andar de um lado para o outro. Se nunca visitaram, visitem, é em Lisboa. E até está envolvido em polémicas recentes. Tá, sim, pois. Porque há muita gente que se sente incomodada quando se mostra a verdade sobre o que era o Estado Novo. E essas pessoas que se sentem incomodadas, mais uma vez, voltando à questão dos parasitas e à questão das pessoas que querem explorar-nos a nós, que trabalhamos e que temos que ir trabalhar todos os dias para ganhar dinheiro, para termos sustento, as nossas vozes aparentemente não se importam. Importam é os que nos querem explorar mais. E esses que nos querem explorar mais não gostam que se lembrem aquilo que era feito aos trabalhadores e às pessoas que se organizavam enquanto trabalhadores para lutar contra a exploração de que eram vítimas, contra os horários de trabalho de 12 e 16 horas, contra os salários em atraso, contra o não terem tempo nem licença para ter as crianças que tinham acabado de ter, que salvo erro a licença era para aí 2 ou 3 dias. Isso é que era preocuparem-se com a família. Dar álcool, dar aguardente aos miúdos, para os calar. Não ver creches, serem criados na rua. Mas éramos tão felizes porque éramos pobrezinhos e brincávamos muito na rua. Pois é, por isso depois havia tantos acidentes e coisas do género e putos que ficavam lixados para a vida porque não havia nenhum adulto a cuidar deles e caíam e lixavam um ombro, punham-no fora do sítio e não havia hospitais. E depois o ombro nunca mais ia ao sítio até à vida adulta e têm dores. Mas eram tão felizes porque brincavam na rua. Há que saber discernir. É uma coisa muito importante. Há que saber discernir que sim senhor, nós temos e nós brincámos muito quando éramos putos e isso era muito giro. E ainda bem que brincámos, todos nós, os que tivemos essa oportunidade e essa felicidade, porque infelizmente alguns não podem, mas misturar nostalgia e lembranças de tempos agradáveis porque brincávamos e ignorar tudo o resto à volta, para além de egoísta, porque é isso mesmo, é egoísta, é quererem impor a miséria que sofreram aos vossos filhos e aos vossos netos. É isso que estão a querer fazer. E é isso que deviam se lembrar. Que se é isso que vocês querem para os vossos filhos e para os vossos netos, não é o que eu quero. E não é aquilo que nós queremos, nem aquilo que nós representamos aqui. E não é isso que queremos que vá acontecer. Portanto, numa primeira fase explica-se e ensina-se, numa segunda fase resolvem-se os problemas por todos os meios necessários. E aqui neste caso os meios necessários é melhor planeamento, melhor urbanismo, é começar a agir rapidamente, muito rapidamente, para mitigar os desastres que vão seguramente acontecer. Já estamos numa fase em que não dá para pensar que não vai acontecer ou que talvez vão acontecer, vão ser mais frequentes, vão ser mais intensos e vamos ter que poluir menos. Vamos mesmo ter que poluir menos. A guerra do Irão, apesar de bombas e da destruição, por um lado vamos ver o que é que vai acontecer, porque com menos combustível a andar de um lado para o outro, o pessoal vai chegar a uma altura em que vamos começar a andar menos de um lado para o outro. E já há países a racionar o consumo de combustível e já há países onde há sítios onde não se consegue abastecer, incluindo a Austrália. Não estamos só a falar do Bangladesh nem do Sri Lanka. Sim, eu por acaso estou a achar muito estranho se Portugal ainda não... Portugal não, se os políticos ainda não começaram a pensar nisso. Gostava de saber quando é que poderá acontecer uma coisa semelhante aqui. Porque... Opa, eu vi um
Eu vi por acaso, foi que há 2 ou 3 semanas, saiu um comunicado por parte da Agência Internacional de Energia, pá, uma daquelas agências internacionais, faz recomendações e cartas e estudos. Mas em que eles indicavam que era boa ideia para os países ocidentais voltarem a repor o teletrabalho como obrigação e a tempo inteiro. Isto numa altura em que todas as empresas, no geral, estão a fazer exatamente o contrário. Mas é inevitável, porque se a guerra se prolonga mais uns meses, e nem é preciso ir até ao fim do ano, é inevitável. Não vai haver combustível suficiente para o pessoal andar de um lado para o outro para ir para o trabalho. É a realidade. No fim do dia tu vais querer manter os transportes públicos, manter a agricultura, não é? Manter os setores mais... manter a indústria. Exato. Exatamente. E os patrõezinhos que gostam muito de ter os empregados no escritório para poderem assediar as empregadas, terem as amantes, andarem a fingir que trabalham, andarem a fingir que fazem reuniões e andarem a fingir que controlam o trabalho dos outros, porque é para isso que querem as pessoas no escritório e não é para mais nada, porque até os mesmos admitem que a produtividade, que é aquilo que estão sempre à procura, aumentou com o teletrabalho, mas não há todo o fingimento e todas as outras politiquices que lhes fizeram chegar ao lugar onde estão, para além dos interesses pessoais, como por exemplo as amantes e os amantes. Isso é que lhes interessa. E como só pensam com os pés e com a cabeça da respectiva área genital, pronto, querem o pessoal de volta no trabalho. Pá, porque tu de facto no Zoom não podes estar a ver as mamas da Maria. É um bocado chato. Enquanto no local do trabalho, no escritório, já é mais fácil de ver. Vão ter que se habituar à ideia, amigos. É Lee Darling. Porque não há almoços grátis e quando não há combustível, as pessoas não vão para o trabalho. Obrigado pela paciência que têm para ouvir o Pedro. Se não estivéssemos em teletrabalho, eu conseguia puxar-lhe as rédeas. Portanto, para nós isto causa algum transtorno. Se calhar devíamos começar a trabalhar no mesmo escritório. Exato, no mesmo local, para poderes me dar umas caneladas naquele cala-te, caralho. É a próxima. Para a próxima fazemos no mesmo local. Vá. Pessoal, muito obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam, coisas muito importantes. Façam like, subscrevam o canal, partilhem com os amigos e amigas, com o vizinho e a vizinha, com o cão e o gato. Pessoal, partilhem, deem o canal a conhecer. Se gostam do nosso conteúdo, se acham importante aquilo que nós dizemos, ajudem a espalhar a palavra. Nós agradecemos. E se puderem, sejam ativos no vosso grupo, na vossa rua, bairro. Até à próxima. Um grande bem-aja.